Fala, impressionadores, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas sobre o R, eu quero falar com vocês hoje sobre estruturas de dados no R. Então a gente vai falar sobre listas, vamos falar sobre vetores, matrizes e também vamos falar sobre data frames, que são estruturas muito importantes que quem já acompanhou as aulas de Python já ouviu a gente falar muitas vezes. Mas antes da gente seguir, vou pedir para vocês deixarem uma curtida nesse vídeo, porque isso ajuda muito e motiva a trazer mais vídeos como esses e também baixar tanto esse arquivo aqui, que está bem completinho com todos os detalhes que a gente vai falar na aula hoje, quanto o arquivo .r, que vai ser o arquivo que a gente vai utilizar para fazer o passo a passo aqui dos nossos comandos. Então beleza, deixou a sua curtida, baixou esse arquivo, bora lá! Começar a explicar para vocês algumas estruturas de dados no R falando de listas, porque a gente já viu listas no Python, a gente já está acostumado a lidar com listas e basicamente as listas em R elas vão ser estruturas de dados ordenadas e mutáveis que podem armazenar variáveis de diferentes tipos e de diferentes tamanhos. Então eu posso guardar qualquer estrutura dentro das listas e por isso ela vai ser extremamente útil até para retornar ali o valor de uma função ou retornar informações que você pode ter qualquer tipo de dado. E Lucas, como que eu começo a criar uma lista? Eu vou criar uma lista simplesmente atribuindo o valor e passando o comando list. E aqui dentro é só eu passar quais vão ser os valores da minha lista, que vai ser Lucas, vai ser também Jean e depois Lira. E nesse caso aqui eu vou criar uma lista com 3 elementos, o primeiro sendo o Lucas, o segundo sendo Jean e o último sendo Lira. E assim que eu executo essa linha de comando, e para fazer isso a gente utiliza o Command Enter, essa lista já vai estar aqui. E se a gente clicar aqui do lado direito, a gente consegue ver todos os valores dessa lista. Então só relembrando como funciona o RStudio, aqui a gente escreve o nosso comando, quando eu dou Ctrl Enter ou clico aqui em Run, ele vai executar essa linha de código. E quando eu crio variáveis, essas variáveis aparecem aqui do meu lado direito. Ah, Lucas, não lembro como utilizar o RStudio. Fica tranquilo que eu vou deixar aqui na descrição uma aula onde a gente fala exatamente sobre isso. Mas beleza, Lucas, já sei, vamos lá, vamos seguir. Ah, Lucas, como eu vejo o comprimento dessa lista? Como eu faria para saber quantos elementos existem nessa lista? E aqui a gente já está vendo, é uma lista com 3 elementos. Mas vamos supor que a gente precisa disso para escrever no nosso código ou precisa disso por algum motivo. A gente pode escrever exatamente length, que vai nos dar o tamanho, o comprimento dessa lista, se a gente passar ela aqui entre parênteses. Então, olha, essa lista tem 3 elementos. E aí, assim como a gente já viu no Python e assim como a gente já viu nas outras linguagens, a gente pode acessar qualquer elemento dessa lista. E como eu acessaria? Por exemplo, o elemento aqui na segunda posição, o elemento chamado Jean. Agora, uma informação muito importante que eu quero que vocês parem e prestem muita atenção é que quando a gente está falando sobre R, o índice começa no 1 e não começa no 0. Então no Python, se a gente fosse olhar aqui os valores, seria 0, 1 e 2. Aqui no R é diferente. Aqui é índice 1, índice 2 e índice 3. Então, para acessar o segundo elemento, eu faria lista e passaria entre colchetes o número 2. E nesse caso aqui, eu tenho exatamente o valor Jean. Então, só para reforçar, em Python o índice começa no 0, em R o índice começa no 1, e para acessar o elemento na segunda posição em R, eu passo lista e aqui entre colchetes eu passo o número 2, que é o número do índice desse elemento. E aí, da mesma forma que a gente já viu com outras estruturas de dados em outras linguagens, se eu quiser alterar um elemento, é só eu passar aqui qual o novo valor que eu quero. Então, em vez de ser Jean, eu quero que aqui seja Renato. E quando eu executo isso daqui, ele já alterou meu segundo elemento de Jean para Renato. E agora, se eu quiser retornar essa lista sem o Renato? Beleza, Lucas, eu sei como eu retorno um elemento, eu sei como eu mudo um elemento. Mas e se eu quiser retornar tudo isso, exceto o valor na posição 2, exceto o meu elemento Renato? Para fazer isso, é só eu passar aqui entre colchetes a posição do elemento, só que com menos antes. Então, agora eu retornei Lucas e Lira, e se eu salvar essa lista dessa forma, ou seja,
Eu estou pegando a minha lista e estou atribuindo a ela essa lista toda sem o elemento Renato. Eu estou eliminando o elemento na posição 2. Se eu faço isso, observa que agora a minha lista é apenas Lucas e Lira e eu tenho uma lista de 2 elementos sem o elemento que eu acabei de eliminar. Então eu estou passando isso com vocês porque isso vai ser extremamente importante e vocês podem utilizar não só para listas. Quando a gente falar de vetores daqui a pouco, tudo que eu estou explicando vale para lista, mas também vale para vetores, vale para outras estruturas de dados. Ah, Lucas, mas beleza, e se eu quiser adicionar um elemento no fim da lista? Como eu farei isso? Utilizando o append. Para quem já viu Python, tudo que eu estou falando aqui é muito parecido com o que a gente vê em Python, mas para quem não viu, eu estou apresentando para vocês, e para quem já conhece, é importante reforçar todos esses conceitos. E em Python, por exemplo, a gente faria lista.append. Aqui em R é um pouco diferente, porque eu passo dentro do append, primeiro, a lista que eu quero, e segundo, o elemento que eu quero adicionar. E aí, nesse caso, ó, o append dessa lista, eu estou adicionando o Léo, e aí, para eu salvar essa lista, para eu sobrescrever essa lista que está aqui do lado com o valor Léo, é só eu fazer isso daqui. Então, a minha lista agora, ela vai receber a minha lista anterior, que é essa lista aqui, que a gente tem 2 elementos, adicionado agora do elemento Léo. E nesse caso aqui, ó, beleza, tem o Lucas, Lira e Léo. Mas, Lucas, e se eu quisesse agora adicionar um novo elemento, mas depois do Lira? Eu não quero adicionar no final da minha lista. Eu posso determinar em qual posição eu quero adicionar? E para fazer isso, basta utilizar essa mesma lógica aqui, passando agora o after. Então, ó, se eu falo que eu quero adicionar a Gláucia depois da segunda posição, é só eu fazer aqui after 2. Então, ele vai olhar, olha, aqui é a primeira posição, aqui é a segunda. Depois da segunda, eu quero fazer o append, ou seja, eu quero adicionar nessa lista o valor Gláucia. E olha, quando eu executo, aí sim eu tenho Lucas, Lira, Gláucia e Léo, que são todos os valores que eu adicionei nessa lista. Então, só para a gente começar com lista, porque a gente já conhece, é uma estrutura um pouco mais familiar, mas agora a gente vai fazer os mesmos conceitos utilizando vetores. Lucas, o que são vetores? Vetores também são unidimensionais, então a lista tem uma dimensão, o vetor também. Só que a diferença, quando eu falo em vetores, é porque todos os dados são do mesmo tipo. E aí, só para poder explicar um pouquinho, se eu vier aqui na minha lista e pedir para adicionar um número, então, por exemplo, eu quero que nessa lista adicione o valor 10. Ele está adicionando aqui o 10 como um número. Já se eu tiver um vetor, todos esses dados vão ser do mesmo tipo. E eu vou mostrar para vocês agora como isso acontece. Então, para começar, vamos criar um vetor com os mesmos valores da lista. Então, eu posso pegar esses mesmos valores aqui e eu vou criar o que eu vou chamar de vetor. E para criar um vetor, em vez de passar list, como a gente fez lá em cima, a gente vai passar um C e vai passar os valores que a gente quer desse vetor. Então, eu quero criar um vetor com os valores Lucas, Jean e Lira. E quando eu executo, ó, esse vetor ele está existindo aqui do lado, que é um vetor de 3 caracteres. Agora, se eu quiser criar um novo vetor, que eu posso chamar, por exemplo, de idades, com os valores 30, 30 e 28, eu posso também, e esse vetor vai existir aqui do lado. E qual que é a diferença da lista para os vetores? Porque, olha, todos esses valores aqui, eles são do mesmo tipo. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse vetor aqui e alterar o primeiro valor para Lucas, olha o que acontece. Então, vou falar que idades, o primeiro valor, em vez de ser 30, ele vai receber Lucas. E nesse caso, todo mundo vira caractere. Então, aqui, quando eu criei esse vetor, todo mundo era numérico, porque todos os dados são do mesmo tipo. Agora, quando um único dado é uma string, é um valor de texto, todo mundo é texto. Exatamente por isso aqui que eu mostrei para vocês. Todos os dados de um vetor são do mesmo tipo. E isso é extremamente importante de vocês entenderem e de vocês aprenderem quando forem utilizar o R. Agora, se eu quiser acessar um elemento na segunda posição, por exemplo, da idades, a lógica vai ser sempre a mesma que a gente fez lá em cima.
Então não vou ficar explicando tudo de novo, não vou ficar passando em todos os passos, mas toda a lógica que a gente fez lá em cima para listas também vale para vetor, também vale para matriz e vai valendo para as próximas estruturas de dados que a gente for apresentando. Agora, vamos supor que eu tenho um outro vetor aqui, esse vetor A, que tem Lucas, Jean, Lira, Pedro, Gláucia, tem vários nomes. Uma coisa muito legal de vetores é que eu posso acessar elementos específicos criando um novo vetor. Então vamos supor que eu quero acessar os elementos Lucas, que está na posição 1, Gláucia, que está na posição 1, 2, 3, 4 e 5, e também Alon, que está na posição 6, 7, 8. Como que eu conseguiria acessar os elementos nessa posição? Eu posso simplesmente passar o vetor que eu quero buscar os elementos e aqui um novo vetor de posições. Então o que eu estou falando é, olha, do vetor A, que é esse vetor aqui, busque os elementos na posição 1, 5 e 8. E nesse caso aqui, quando eu executo, o vetor B é esses valores aqui e o retorno é Lucas, Gláucia e Alon. E na hora que a gente fala de criação de vetores, a gente pode fazer tanto dessa forma aqui, passando todos os valores, mas eu posso criar, por exemplo, uma sequência de 1 a 10, simplesmente utilizando 1, 2.10. O R, ele entrega para a gente formas muito simples, muito diretas da gente criar vetores. Outra forma da gente criar uma sequência é utilizando o sequence. Então vamos supor que eu quero criar uma sequência de valores ímpares, então vou fazer o sequence e eu passo o primeiro valor, o segundo valor e o passo, ou seja, como eu quero que ele ande. Eu quero que ele ande de 1 até 10, de 2 em 2. E olha, agora, essa sequência aqui é exatamente 1, 3, 5, 7 e 9. Então o R já entrega para a gente formas muito rápidas da gente criar o vetor. E a gente pode, inclusive, utilizar esse valor aqui, acessar os elementos de um vetor, acessar os elementos de uma matriz ou qualquer outro elemento que a gente queira acessar. E a gente pode, da mesma forma que a gente viu em Python, verificar, por exemplo, qual é o valor máximo dessa sequência, fazendo o max disso daqui. A gente pode também verificar a média. Então, ó, o máximo é 10. Qual é a média? A gente vai fazer min da sequência de 1 a 10. A gente pode verificar também o valor mínimo. A gente pode verificar várias informações de todos os vetores que a gente está criando. Então aqui, só para vocês visualizarem, a gente fez o máximo desses valores, a média e o mínimo. Ah, Lucas, nossa, você está falando tanta coisa, não estou conseguindo anotar tudo. Fica calmo, porque também tem esse material aqui na descrição para vocês. Então, tudo que eu estou explicando, tudo que eu estou falando, está aqui muito detalhado. Então, como a gente cria uma sequência de 1 a 5, criando uma sequência de 5 até 1, então uma sequência decrescente, depois criando uma sequência aqui com passo, então utilizando o sequence para criar uma sequência de 1 a 10, indo de 2 em 2, funções vetoriais, que é o máximo e mínimo, tudo isso está muito bem documentado aqui nesse arquivo HTML que eu disponibilizei para vocês aqui na descrição também. Então baixa agora esse arquivo, dá uma olhada e aproveita para comentar qualquer coisa, tipo, gostei do material, ajudou ou não ajudou, porque a gente está sempre ouvindo vocês para trazer aulas cada vez melhores. Então comenta aqui o que você está achando também. Voltando para o nosso R, beleza, entendemos aqui listas, entendemos vetores. Agora vamos falar de matrizes. Por quê? Enquanto matrizes e listas a gente está falando de estruturas unidimensionais, as matrizes já são estruturas bidimensionais, estruturas 2D, mas que também tem todos os dados do mesmo tipo. Então, se eu quiser ali criar uma matriz com os valores de 1 a 6, com 2 linhas e 3 colunas, como que eu faço? Eu posso chamar isso aqui de matriz e eu vou falar matrix. Aqui eu passo quais são os valores, quais são os dados que eu quero criar. Depois eu passo o número de linhas e o número de colunas. E observa que aqui em amarelo ele já está me ajudando, ele já está me orientando a como fazer isso. Então, primeiro, eu vou passar 2 linhas e 3 colunas. E essa aqui é a matriz que a gente acabou de gerar. Uma matriz de 3 linhas, V1, V2 e V3, e 2 colunas. Nossa, Lucas, o que você fez aqui? Como você chegou aqui do lado? Porque eu criei uma matriz, e aí quando a gente cria uma matriz,
Se eu clico aqui do lado direito, ele abre aqui uma nova aba com a matriz que a gente acabou de criar. Então, beleza, caso vocês queiram acessar a matriz, só clicar aqui e dá para ver todas as linhas e todas as colunas. Beleza, voltando aqui, como a gente conseguiria acessar o valor 5, que é esse valor aqui, que está na primeira linha e na terceira coluna. Lembra que em vetores a gente falou que é só passar o vetor e passar entre colchetes a posição? Aqui a lógica é a mesma. Se está na primeira linha, eu passo 1 como primeiro argumento, coloco vírgula e depois passo, depois da vírgula, a coluna. Então, para acessar qualquer elemento de uma matriz, é só eu passar linha, vírgula, coluna, e nesse caso aqui, ó, ele vai retornar exatamente o 5. Ah, Lucas, eu quero acessar toda a minha primeira linha. Então, ó, se eu tenho essa matriz aqui, que eu posso ver aqui embaixo também. Então, Lucas, não quero ver aqui do lado, não quero ver aqui numa outra aba, quero ver aqui embaixo. Posso ver? Com certeza, tá dessa forma aqui como eu estou mostrando para vocês. E aí, se a gente quiser acessar somente a primeira linha, é só a gente não passar nada na informação de coluna. Então, ó, eu passo aqui vírgula, e deixo vazio, que então ele vai trazer todas as colunas da minha primeira linha, porque aqui eu estou limitando qual linha eu quero, mas não limitando a minha coluna. E aí, só para a gente fechar o conteúdo dessa aula, para não ficar extremamente grande, vamos terminar falando sobre data frames. Porque aqui, ó, observa que essa matriz, todos os dados são do mesmo tipo. Observa aqui que essa matriz, ela tem todos os dados do mesmo tipo, assim como um array. Então, vamos supor que eu pego aqui na matriz, pego o elemento 1 e 3, que é esse valor 5, e substituo por Lucas. Olha como que vai ficar essa matriz. Essa matriz tem todos os elementos como caracteres, porque um elemento é caractere, todo mundo é caractere. Mas, Lucas, por que ele não faz o contrário? Por que ele não transforma todo mundo inteiro? Porque 1, 2, 3, 4 e 6 ele consegue transformar em caractere, mas Lucas ele não consegue transformar inteiro. Então, como eu posso transformar todo mundo em caractere, mas eu não posso transformar o Lucas inteiro, todo mundo acaba sendo caractere. Já citei isso em algumas aulas, mas não vou me aprofundar muito nisso para a gente conseguir fechar essa aula sem ficar uma aula muito gigante. E aqui, ó, o que ele fez foi na primeira linha e na terceira coluna, o valor foi atualizado para Lucas. Agora vamos supor que a gente tem aqui uma estrutura dessa forma aqui. O data frame permite que cada uma das colunas possua diferentes tipos de dado. Então, ó, isso aqui pode ser uma string, isso pode ser um número, isso pode ser um número sem problema nenhum. E para criar um data frame, a gente vai utilizar o data.frame e vai passar essas informações aqui, ó. Então, nomes, idades e notas. E aí, para vocês visualizarem, eu vou criar um data frame, que eu vou chamar aqui embaixo de data frame mesmo, e eu vou fazer essa criação fazendo data.frame. E eu vou passar nomes, idades e notas. E aqui, para poder conseguir executar isso, eu tenho que executar também essas linhas de cima para criar tanto nome, quanto idades, quanto notas, que eles não existem aqui ainda. Então, ó, beleza, o nome está aqui, idade está aqui, nota está aqui, e o meu data frame está aqui em cima. Observa que aqui, olha, o nomes é caractere, realmente são valores de texto, mas idades são valores numéricos, enquanto notas também são valores numéricos. E aí, com o data frame, a gente pode visualizar, por exemplo, as dimensões fazendo dim. Então, é um data frame. E aqui só deu um erro, porque na verdade eu escrevi data frame aqui em cima errado. Então, ó, corrigindo esse data frame, agora sim está o data frame certo aqui em cima. E aí a gente consegue visualizar as dimensões, que é 4 e 3. O 4, que é o número que a gente tem de linhas, é o que a gente chama de observações. E o 3, que é o número que a gente tem de colunas, é o que a gente chama de variáveis. E da mesma forma que as matrizes, a gente também pode clicar aqui e visualizar todo esse data frame em uma nova aba aqui de cima. Então, ó, aqui temos a matriz, aqui temos o data frame. A gente pode também visualizar diretamente o número de linhas, fazendo any-row. Então, eu tenho 4 linhas e o número de colunas, data frame, é 3. E dessa forma, a gente pode obter todas as informações do data frame que a gente acabou de criar. E aí, só para a gente fechar, a gente pode acessar qualquer coluna desse data frame, ou passando a posição dessa coluna, então tenho aqui todas as idades,
ou eu posso passar entre dois colchetes aqui o nome dessa coluna, então passo 1, 2 colchetes, e o nome da coluna é exatamente idades. Então passo aqui idades, entre aspas simples ou aspas duplas, o que vocês acharem melhor. Opa, beleza. E aí ele também retorna as idades, ou eu posso passar utilizando um S cifrão e passando o nome da coluna. Ou eu também posso buscar essa coluna passando o nome do data frame seguido do S cifrão, e aqui ó, eu posso até navegar e buscar, por exemplo, a coluna idades. De qualquer uma dessas formas eu consigo acessar os valores da minha segunda coluna. E só para fechar aqui, com o summary a gente também consegue ver um resumo desse data frame. Então ó, aqui a gente tem os valores da minha primeira coluna, eu tenho 4 valores. Aqui a gente tem os valores de mínimo, de máximo, de quartil, mediana, todas as informações estatísticas das colunas que estão como numéricas. E aqui só um resumo simples das colunas que estão como caractere. Então tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, tudo isso que eu apresentei para vocês, tem aqui nesse documento e tem até muito mais coisa, porque aqui eu explico também um pouco o que é fatores, explico outras questões que eu vou trazer para vocês em próximas aulas, mas nessa aula eu queria dar uma introdução para vocês nos principais tipos de estruturas de dados que a gente tem no R. Espero muito que essa aula tenha ajudado. Se ajudou, deixa uma curtida, comenta qualquer coisa aqui e eu vou deixar aqui na tela passando outras sugestões de vídeos para vocês que querem começar em ciência de dados. Então é isso, muito obrigado, até a próxima semana e tchau, tchau!